Sejam bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. E, mano, o que foi isso? Que atropelo que foi esse? Não, cara, beleza, né? A diferença técnica entre as duas equipes, ela é muito grande, foi um jogo no Maracanã. O Flamengo tinha a obrigação de vencer. O Flamengo tinha a obrigação de vencer. Só que, cara, ninguém imaginava esses 8-2. Ninguém imaginava isso. E aí eu pergunto pra vocês assim, dá para perceber a diferença do Sampaoli e do Vitor Pereira? Primeiro, a gente já observa, desde o primeiro jogo em que o Sampaoli assume a gestão técnica do Flamengo, uma equipe mais organizada, uma equipe ofensivamente mais rápida nas suas transições, uma equipe mais estruturada, mais povoada principalmente nos seus setores intermediários, colocando as linhas de campo mais justapostas, digamos assim. Então, assim, uma equipe totalmente diferente daquela equipe do Vitor Pereira, que era uma equipe desengonçada, que era uma equipe desconfigurada, que era uma equipe que não tinha um padrão tático. Era um time que não se definia. Era um time que você não sabia se ele trabalhava em transições rápidas, se ele trabalhava mais em contra-ataque, se ele era um time de posse de bola, se ele era um time que cedia mais a bola para o seu adversário. Você não entendia o padrão de jogo e a bagunça na gestão técnica que o Vitor Pereira fazia dentro da equipe do Flamengo. E o Sampaoli, em poucos jogos, ainda é cedo, mas em poucos jogos ele já começa a mostrar um padrão tático e técnico de uma equipe vindo de acordo com aquilo que o jogo exige. Então, quando o jogo exigir uma equipe mais agressiva, mais intensa, ele vai montar uma linha de zaga diferente, vai trabalhar com alas mais livres e vai fazer com que essa equipe circunde mais o setor defensivo do time adversário. Quando for um jogo mais equilibrado, ele vai trazer uma formação tática mais conservadora, como aconteceu ali com o Inter. Embora o Flamengo tenha perdido aquele jogo para o Internacional, a gente já via uma evolução estrutural da equipe. E hoje, nesse jogo com o Maringá, em comparação com aquele jogo passado do Maringá, que era um Flamengo irreconhecível, a gente viu um time completamente diferente. Gerson trabalhando mais livre, então cada vez mais o Gerson ele vai se soltando ofensivamente na equipe do Flamengo. Tinha feito uma grande partida lá contra o Internacional, fez outra ótima partida hoje. Pedro, nem se fala, né? Recuperando aquela características, fez 4 gols, né? Aquela característica principal dele, que é um jogador de setores terminais, é um jogador de finalização. Gabigol, um cara que sai da área, um cara que articula muito, né? Um jogador que tá sempre ali, fez gol, inclusive, também hoje. Então, assim, você começa a enxergar que a equipe do Flamengo ela vai tomando uma forma e ela vai tomando um padrão. Você vê jogadores ali entrando como Marinho, Cebolinha, fazendo boas participações, sendo jogadores que muitas vezes não vinha sendo bem aproveitado e não tinha uma boa performance. Enquanto isso, está rolando o jogo aqui do Corinthians, 2-0, né, para o Corinthians, o jogo está indo para pênaltis. Talvez até o final desse vídeo a gente já sabe o que aconteceu com o Corinthians. O Palmeiras empatou com o Tombense, lá em Uberlândia, né, um empate ali realmente chato, mas avançou e me veio também poupando muito ali da sua escalação, mas continuando falando sobre esse jogo do Flamengo. Então, cara, assim, o Sampaoli ele dá outra cara pro Flamengo. Você vê que os jogadores eles têm mais disposição, é um time mais confiante. Eu não tenho nem o que falar, mano, não tem muito o que falar sobre esse jogo, não. Eu acho que, obviamente, que todos os canais flamenguistas vão desmiuçar cada parte desse jogo, cada parte, né, dessa goleada de 8-2. A última goleada tão expressiva que o Flamengo tinha feito, se eu não me engano, foi contra o Tolima, na Libertadores do ano passado, não foi? Me corrijam aí se eu estiver enganado, mas eu acho que foi isso. Mas assim, cara, numa abordagem mais geral, a gente vê que o Sampaoli, ele é um cara que ele traz um time muito diferente e, cara, é um Flamengo que começa a ganhar corpo, é um Flamengo que começa a ganhar confiança e essa confiança vai aumentando jogo a jogo e, mano, vai dar trabalho, tá? Vai dar trabalho. Flamengo, ele é um time que, se continuar nessa estruturação e nessa construção que está acontecendo, nós já vimos que essa semana o Sampaoli tomou as rédeas de algumas coisas ali nos bastidores do Flamengo, internamente falando, né, durante os treinos e tudo mais. O cara realmente chegou com o objetivo de reformular. E, mano, assim, se o Sampaoli ele conseguir
recuperar o bom futebol do Flamengo, aquele lá do Dorival, trazer títulos para o Flamengo, angariar tudo isso, ele tende a ganhar muito espaço dentro do futebol brasileiro. Então, assim, é um time que tem grana, é um time que tem estrutura, é um time que tem um elenco excelente. Então, assim, o cara ele tem tudo. O cara ele tem todos os ingredientes para fazer do Flamengo um time mais competitivo, um time ofensivamente agressivo. Você observou hoje que a defesa do Flamengo ela estava mais exposta. Tanto que quando o Maringá fez algumas transições um pouco mais rápidas, surpreendeu, foi muito pouco. Porque praticamente quem dominou o jogo, quem passou o trator, foi o Flamengo. Mas de vez em quando ou outra, o Maringá tentava encaixar umas jogadas mais rápidas, encontrava um Flamengo um pouco mais vulnerável pelas laterais. Justamente porque o time estava no padrão hardcore. Sabe ali no FIFA, quando você apertava aquele botão, faz tempo que eu não jogo, não sei se existe ainda, mas você apertava o botãozinho do recurso para deixar a sua equipe mais ofensiva, se projetar com as linhas para cima e pressionar o adversário no seu campo defensivo. É basicamente isso que o Flamengo fez hoje. Bem, pessoal, o jogo não acabou aqui ainda, mas o nosso vídeo fica por aqui. Só vim realmente falar um pouquinho das minhas impressões aí e das minhas reações a respeito dessa goleada do Flamengo. Forte abraço a todos, valeu, falou, até mais.